Que bom, né? Que bom que a gente está experimentando isso na nossa cidade. Nós louvamos a Deus também pela vida do nosso maestro, por aquilo que ele tem sido aqui para a nossa cidade. Foi um ganho que Manhuaçu teve. A nossa igreja também é muito abençoada com esse trabalho. Nós louvamos a Deus pela vida do maestro Marcelo e também pelas instituições, né, que têm se empenhado tanto para investir em vidas, investir nessa nova geração, uma geração que precisa buscar coisas boas para que a gente possa ter uma geração forte e não uma geração que está apenas conectada nas redes sociais, mas uma geração que venha estar inserida com a cultura também. Nós louvamos a Deus pela vida de cada um. Antes de a gente passar por esse momento da mensagem, a tia Eloá convida todas as nossas crianças que estão na igreja para que possam ir lá para o auditório, para ensaiar para a nossa cantata de Natal, né? A cantata já está chegando, será dia 8 de dezembro a cantata infantil e dia 15 a cantata dos adultos, né? Então, as crianças da nossa igreja podem sair no templo e ir lá para o auditório para que possam ensaiar com a tia Eloá o coral infantil. Antes também quero justificar a ausência do nosso pastor Márcio. Pastor Márcio está numa conferência na PIB de Irajá, né, no Rio de Janeiro. Já está retornando hoje para Manhuaçu, logo mais à noite estará com a gente. Então esteja lembrando aí, orando pela vida do nosso pastor Márcio. Quero compartilhar uma mensagem com você nessa manhã, com o tema Mente Vencedora. Porque, queridos, muitas vezes nós passamos algumas lutas, algumas dificuldades, e a maioria dessas dificuldades nós somos derrotados não pelo tamanho da dificuldade, mas por aquilo que nós criamos em nossa mente. E baseado numa história muito conhecida, talvez a história mais conhecida da Bíblia, eu quero convidar você a, junto comigo, aprender como lidar com os desafios que chegam em nossa mente. Abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 17. Você pode conectar aí no seu celular, no aplicativo do seu celular também. 1 Samuel, capítulo 17, a partir do versículo 22, vai contar uma história muito conhecida, que é a história de Davi com Golias, né? Essa luta de um pequeno contra um gigante, uma história que todos nós conhecemos, mas eu quero pegar um detalhe dessa história que faz toda a diferença quando a gente vê como que foi a vitória de Davi diante do Golias. 1 Samuel capítulo 17, a partir do verso 22, que diz assim a palavra de Deus: Davi deixou o que havia trazido com o responsável pelos suprimentos, correu para a linha de batalha para saber como estavam seus irmãos. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou seu desafio habitual, e Davi o ouviu. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram com muito medo. Os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grande riqueza a quem o matar, também lhe dará sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Davi perguntou aos soldados que estavam ali ao seu redor: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Repetiram então a Davi o que haviam comentado e lhe disseram: isto mesmo, é o que receberá o homem que matá-lo. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e como seu coração é mau, você veio só para ver a batalha. E disse Davi: o que eu fiz agora? Será que eu não posso nem mesmo conversar? Ele então se virou para o outro e perguntou a mesma coisa. E os homens responderam como antes.
As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, do rei Saul, que o mandou chamar. Davi disse então a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Respondeu então o rei Saul: você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um pequeno rapaz, e ele é um guerreiro desde a mocidade. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparecer um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, atinjo com golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba, atinjo com golpes até matá-lo. Teu servo é capaz de matar tanto o leão quanto um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse então a Davi: vá, e que o Senhor esteja com você. Amém? E que o Senhor nosso Deus nos abençoe todas as vezes que nós lemos e estudamos a sua santa palavra. Queridos, Israel estava perdendo uma grande guerra para os filisteus. A história nós conhecemos. O povo de Israel estava batalhando contra os filisteus. E no povo filisteu havia um gigante chamado Golias. E a Bíblia diz que essa guerra estava sendo perdida pelo povo de Israel. Mas o que nos chama a atenção nessa história é que nenhum israelita havia sido atingido ou nenhum israelita havia sido morto. Nenhum filisteu bateu em ninguém. A estratégia dos filisteus era vencer a guerra somente no grito. O povo de Israel estava perdendo uma batalha no campo mental. A Bíblia diz que um filisteu, esse chamado Golias, homem muito alto, com aparência de guerreiro, ele saía todos os dias pela manhã e à tarde e apresentava diante do exército de Israel durante 40 dias e desafiava. A Bíblia diz no verso 10 desse mesmo capítulo que nós lemos, diz que ele desafiava com palavras dizendo: olha, hoje desafio as companhias de Israel dizendo: dai-me um homem para que ambos possam lutar. Ouvindo então Saul, a Bíblia vai dizer no verso 11 que o rei Saul, junto com todo Israel, ao ouvir essas palavras desse gigante Golias, ficaram com muito medo, se espantaram, fugiram então dele. Durante todos aqueles 40 dias, não houve um homem sequer no povo de Israel que pudesse ir à batalha contra Golias. Durante todos aqueles 40 anos, ou 40 dias, Israel estava cheio de medo. Havia um povo que estava com o coração medroso, amedrontado, diante daquele gigante. Mas, queridos, o destino daquela guerra começou a mudar. A Bíblia mostra que Davi aparece naquela cena. Davi ouve as mesmas palavras do gigante, mas Davi, mentalmente, ele pensou e agiu totalmente diferente dos seus compatriotas. A mesma palavra que aquele gigante trouxe diante daquele exército, foi as mesmas palavras que Davi, apenas um jovem, havia ouvido. Mas o que Davi fez diante daquelas palavras? No verso 32, diz que Davi, ele fala então para o rei Saul, dizendo: olha, ninguém deve ficar com o coração batido por causa desse filisteu. Teu servo, eu vou lutar contra ele. Davi não entrou no jogo psicológico de Golias, mas antes se colocou à disposição de enfrentar esse gigante. Porque as maiores batalhas da nossa vida não são aquilo que está diante dos nossos olhos, mas aquilo que se cria em nossa mente. Talvez a grande pergunta fosse: de onde? De onde veio tanta coragem para um jovem como Davi
que não era um guerreiro, mas de onde veio essa coragem dele de enfrentar um gigante? E é isso que eu quero pensar com você nessa manhã, sobre mente vencedora. Porque as maiores batalhas da nossa vida começam na nossa mente. As maiores vitórias que nós temos não é quando nós agimos, mas quando nós começamos a pensar em agir. Quando nós temos a certeza daquilo que acontecerá, mesmo que os nossos olhos não consigam enxergar. Olha que interessante. Alguns analistas militares dos Estados Unidos dizem que atacar a mente do inimigo está entre as principais estratégias que muitos exércitos modernos hoje usam para pegar seus adversários desprevenidos. Dizem que a guerra psicológica é realmente capaz de derrotar o inimigo sem sequer enfrentá-lo. E curiosamente, quando a gente olha para a palavra de Deus, essa guerra psicológica não é de agora, sempre existiu. E aconteceu naquele período bíblico, onde o povo de Israel estava enfrentando o povo filisteu. Quando Golias desafiava o exército israelense por 40 dias, ele realmente conseguiu atacar suas mentes. E lendo essa história bíblica, nós vimos que essa estratégia funcionou, porque os israelitas fugiram diante dele. A Bíblia vai dizer que os israelitas tiveram medo. Ninguém teve coragem de enfrentar esse homem tão grande assim. Amados, não diferente. Muitas batalhas em nossas vidas acontecem em nossas mentes. Por muitas vezes somos derrotados, não pelos desafios que enfrentamos, mas pelos gigantes que surgem em nossa mente. Sabendo disso, o maior ataque do inimigo das nossas vidas, aquilo que ele faz, é lançar dardos contra a nossa mente, contra a nossa cabeça. A maioria dos ataques de Satanás são ataques psicológicos. A Bíblia diz que Satanás, ele é mentiroso, ele é o pai da mentira. Além disso, a Bíblia diz que uma das funções do inimigo das nossas vidas é de ser acusador. Ele está sempre pronto para nos acusar, ele está sempre lançando dardos contra a nossa mente, colocando sementes daquilo que não existe. O tempo todo o inimigo das nossas vidas tenta nos desanimar, dizendo que nós não somos capazes, que somos fracos, que somos pecadores, que o mesmo erro que cometemos no passado, nós vamos continuar fazendo, que os problemas da nossa vida nunca vão ter fim. Dardos, sementes lançadas pelo inimigo contra a nossa mente. Mas por isso que é importante vencermos as batalhas psicológicas na vida, antes de tentarmos contra-atacar, porque nossa mente é o alvo principal de Satanás. Por isso que nessa manhã, baseado nessa história, da luta de Davi contra Golias, da vitória que Davi teve diante desse gigante, eu quero pensar com você nessa manhã, como que Davi conseguiu lidar com os ataques psicológicos de Golias, que atingiu todo o exército, mas não conseguiu atingir esse pequeno jovem chamado Davi. Davi até então não era um rei, Davi era apenas um pastor de ovelhas, Davi era apenas um jovem, mas um jovem que conseguiu blindar a sua mente diante dos ataques psicológicos, e isso fez toda a diferença para que ele vencesse aquela batalha contra Golias. E nessa manhã então eu quero compartilhar com você 3 lições que a gente aprende de como que Davi conseguiu lidar com os ataques psicológicos de Golias. E o primeiro que a gente aprende é que Davi conseguiu compreender a realidade. A primeira forma que Davi lidou com os ataques psicológicos de Golias é compreendendo a realidade. Amados, soldados viram Golias como um campeão que se levantou contra o exército inteiro de Israel. O rei Saul via Golias como um soldado experiente que lutou por toda a vida. Mas Davi conseguiu compreender a realidade de quem era Golias.
Golias era realmente um gigante, mas era também apenas mais um filisteu. Ainda que ele fosse forte, Golias era um ser humano. Ou seja, por ser homem, ainda que fosse forte, ainda que fosse alto, esse homem jamais seria imbatível, jamais seria invencível. Porque somente é imbatível, somente é invencível aquele que tem todo o poder, que se chama o Senhor dos Exércitos. Davi, ele entendia, ao olhar para aquele homem, que por mais que ele tivesse toda a sua força, por mais que fosse um grande guerreiro, era um homem, um filisteu qualquer. E por isso no versículo 26, Davi ele perguntou, diz que Davi perguntou aos soldados que estavam ali ao seu redor: o que receberá o homem que matar esse filisteu? Para Davi, Golias era só mais um filisteu, só mais um inimigo. Davi não deu ênfase para o seu tamanho, mas enxergou a realidade. Amados, por muitas vezes, os gigantes da nossa mente são maiores do que realmente são. Às vezes, os problemas que nós estamos enfrentando são maiores na nossa mente do que realmente eles são na nossa frente. Às vezes, nós estamos olhando por um ângulo em que dá uma ênfase maior a esses problemas, a esses desafios, mas para isso nós precisamos trocar a nossa visão, trocar a forma de enxergar, mudar a nossa ótica, porque nem sempre os problemas da nossa vida são tão grandes como está na nossa mente. A derrota começa quando nós trazemos isso para a nossa mente e pensamos que são maiores daquilo que realmente são. Davi conseguiu enxergar uma realidade daquilo que o restante do povo, do exército israelense, não conseguiu enxergar. Davi teve uma ótica diferente. Ele mudou a visão, ele enxergou de outra forma, e ele viu: olha, realmente é muito forte, é um gigante, mas é apenas um filisteu, apenas um homem, e um homem não pode ser maior do que o exército de Deus. Essa é a primeira coisa. A primeira forma da gente vencer os ataques psicológicos é compreender a realidade, enxergar o que realmente existe. Uma segunda coisa que a gente aprende na vida de Davi é conhecendo a identidade, porque lidar com os ataques psicológicos passa pela oportunidade que nós temos de conhecer a identidade nossa e a identidade daquele que nós enfrentamos. Saul e seus soldados tinham uma compreensão distorcida da sua própria identidade. Eles ficaram consternados, aterrorizados com as palavras de um mero homem que era o Golias. Mas Davi, por outro lado, faz uma outra pergunta dizendo: quem é este filisteu incircunciso que desafia os exércitos do Deus vivo? Amados, em sua pergunta, Davi se lembra de sua própria identidade, da identidade do seu Deus, e questiona a identidade do seu inimigo. Por isso ele diz: quem é esse? Quem esse Golias pensa que é para enfrentar o exército do Deus Todo-Poderoso? Quem é esse homem? Quem esse homem pensa que é para enfrentar aquele que criou todas as coisas, para enfrentar o povo que pertence a esse Deus poderoso, que cria tudo, que sustenta tudo, que tem condição de mudar qualquer realidade? Quando o gigante, querido, surgir em nossa mente, dizendo que o problema é grande demais, que somos pequenos, que nós não temos condição, precisamos resgatar a nossa verdadeira identidade, e a nossa verdadeira identidade é que nós somos filhos do Deus Todo-Poderoso. Você é filho desse Deus Todo-Poderoso, um Deus que pode todas as coisas, que a Bíblia vai dizer que Ele é o Jeová Rafá, o Deus da cura, que ele é o Deus que nos sustenta, é aquele que é o médico dos médicos, é aquele que é a nossa justiça, é aquele que pode mudar qualquer realidade e qualquer pessoa. Quando nós resgatamos em nossa mente a nossa identidade, lembramos que nós somos filhos, nós pertencemos a esse Deus. Conhecer nossa identidade revive a nossa fé,
E a fé cria o impulso necessário para retaliar os ataques psicológicos que Satanás traz para nossas vidas. Através da fé, podemos crer em vitórias, ainda que seja difícil aos olhos humanos de acontecer. Por isso que se chama fé, porque fé é crer naquilo que a gente não consegue enxergar. Quando nós temos fé, quando nós cremos no Deus que está do nosso lado, quando nós lembramos que nós somos filhos desse Deus, nós podemos ter toda tranquilidade, porque nós sabemos que esse Deus lutará e batalhará em nosso favor. Mas é uma terceira coisa que eu aprendo nessa história de Davi e Golias. Como que Davi conseguiu vencer esse gigante? Davi conseguiu lidar com os ataques psicológicos, confiando totalmente no Senhor. Além de reconhecer a sua identidade, além de reconhecer que fazia parte do povo de Deus, que era filho do Deus Todo-Poderoso, ele confiava nesse Deus. Golias talvez fosse muito maior do que um leão ou urso enfrentado antes por Davi. Mas Davi, ele, ao lembrar do passado, ele sustenta a sua fé na situação presente. Porque a Bíblia vai dizer, versículo 34 ao 37 que nós lemos, eu vou repetir esse trecho, porque diz o seguinte, olha, Davi disse ao rei Saul, o teu servo, ainda que seja pequeno, toma conta das ovelhas do seu pai, e quando aparece um leão ou urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, atinjo com golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba, atinjo com golpes até matá-lo. Teu servo é capaz de matar tanto o leão como o urso. E esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor, que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, o rei Saul disse para Davi, vá e que o Senhor esteja com você. Amados, a confiança de Golias estava em suas mãos, estava em suas armas, mas a de Davi, no entanto, estava no Senhor Jesus, no Deus poderoso. É interessante que nessa história, Davi ele relembra do passado. Davi traz à memória as lutas que ele já passou, os desafios, as dificuldades. Ele lembra da luta que ele teve contra um leão, a luta que ele teve contra o urso, e todos esses ele saiu vitorioso. Porque Davi entendia que a força não estava nos seus braços, mas estava no Deus que ele servia. Confiar em um Deus invisível, sobre uma situação visível, pode ser difícil. E é por isso que precisamos lembrar das obras de Deus no passado, daquilo que Deus já fez por nós. O passado nos assegura a fidelidade de Deus. O próprio Davi escreveu mais tarde, no Salmo 103, verso 2, dizendo, louvai ao Senhor, minha alma, e nunca se esqueça de todo o bem que Ele já fez a mim. Amados, o nosso grande problema, o grande problema da humanidade, é que a humanidade muitas vezes é ingrata, porque ela não lembra daquilo que o outro já fez por ela. Nós somos assim. Pode ser que alguém já tenha feito algo muito bom para a gente, mas às vezes passa tempo e a gente esquece disso. A gente esquece de valorizar, a gente esquece de ter esse momento de honrar. Como foi legal essa honra que fez com o maestro, né, o maestro. É necessário a gente ter esse momento de honrar aquele que já fez algo e faz algo por nós, principalmente com relação ao nosso Deus. Quando nós lembramos das lutas que nós já tivemos, das dificuldades que nós já passamos, e sabemos que Deus estava com a gente lá atrás, que Deus já nos tinha dado vitória, esse Deus continua trabalhando em nosso favor. O nosso grande problema às vezes é esquecer de tudo que Deus fez por nós, mas quando trazemos isso à memória, podemos descansar, porque o Senhor continuará agindo em nosso favor, porque Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e será o mesmo eternamente. Por isso que a palavra do Senhor vai dizer, no Salmo 37, verso 5,
Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, e o mais, ele agirá em teu favor. A nossa função é apenas confiar no Senhor, acreditar nesse Deus, ser derrubado, porque Deus é maior que as nossas dores, Deus é maior que os nossos problemas, Deus é maior que os gigantes das nossas vidas. Mas para isso nós precisamos confiar no Senhor. Por isso, meu amado irmão, as maiores lutas e batalhas da nossa vida não são no campo físico, mas são no campo da mente. Mas se você quer vencer as batalhas da mente, compreende a realidade, conheça a sua, ou reconheça a sua identidade, mas acima de tudo, confia no Deus que você serve, porque esse Deus vai lutar por você. Por isso, tenha uma mente vencedora. Eu tenho certeza que não haverá lutas nessa vida que ficarão de pé diante de você, porque na sua mente você já crê que existe um Deus que está lutando pela sua casa, pela sua família. Eu quero orar por você, eu quero orar pela sua vida nessa manhã, porque talvez você tenha realmente enfrentado algum gigante, talvez você está passando por algum tipo de problema, talvez você recebeu recentemente algum tipo de notícia que trouxe medo no seu coração, medo talvez na área da saúde, através do relacionamento, através de algo que você descobriu, algo que machucou a sua vida, que realmente deixou o seu coração com muito medo diante desse problema e desse gigante. Mas nessa manhã nós vamos colocar diante desse Deus. É amanhã da gente trazer a vitória já na nossa mente, acreditando que a vitória chegará em nosso favor. A Bíblia diz que Deus age no tempo dele. Existem milagres de Deus que são na hora que a gente clama, Deus age. Mas existem alguns milagres de Deus que são processo, e processo é tempo, e o tempo não é nosso, o tempo é do Senhor. Mas uma coisa é certa, a vitória chegará em nome de Jesus. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Oh Deus, obrigado. Obrigado, Deus, por esse dia tão especial. Obrigado porque essa manhã foi uma manhã tão festiva na tua casa. Uma manhã de a gente exercer a nossa gratidão. Manhã que nós podemos compartilhar o crescimento da vida dos nossos filhos por meio da música. Pai, como é bom ver os nossos filhos crescendo na tua casa, adorando o Senhor, usando os talentos, os dons que o Senhor deu para cada um, meu Deus, para adorar o teu nome, Pai. Pai, como é bom. A gente poderia estar em tantos outros lugares nessa manhã, mas nós escolhemos estar no melhor lugar, porque o salmista também diz isso, que é melhor um dia na tua presença do que 1000 em outros lugares. Por isso, meu Deus, nosso coração se alegra por isso. Pai, nós somos gratos pela tua palavra também, palavra forte que ministra aos nossos corações. Pai, nós nos pedimos que nessa manhã, nós possamos sair daqui com uma mente vencedora, uma mente que não fica com medo dos desafios, uma mente que não se abate com as lutas do dia a dia, uma mente que não tem medo dos gigantes da vida, porque maior o que está em nós do que o que está no mundo. E nós cremos nesse Deus, nós confiamos no Senhor, nós cremos que o Senhor batalhar em nosso favor. Por isso, meu Deus, nesse momento, nós queremos colocar diante de Ti as lutas que nós temos passado. O Senhor sabe, Pai, o Senhor conhece o som do coração de cada um nessa manhã. O Senhor sabe o que cada um tem passado, as lutas que cada um tem enfrentado, os gigantes que surgiram, talvez nesse ano. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha trazer paz nos nossos corações, que nós possamos descansar, porque as lutas nós não venceremos com a força do nosso braço, mas venceremos na força do Teu poder, porque o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós merecemos. Por isso que nós cremos em Ti, Pai. Nos abençoe, restante desse dia. Continue, Senhor, ministrando nos nossos corações, que nós possamos ter um domingo de paz,
um domingo de bênçãos, em nome de Jesus. Pai, mas ainda em oração, eu quero lembrar da família da nossa querida irmã Dedê, fundadora dessa igreja que faleceu na sexta-feira e foi enterrada ontem. Família que tanto amamos, uma família que tem uma história significativa na primeira igreja batista de Manhuaçu. Foi através da família da nossa querida irmã Dedê que iniciou o trabalho batista nessa cidade. E foi através desse trabalho batista, através, meu Deus, dessa igreja, que muitas pessoas tiveram a vida transformada. Por isso que nós queremos honrar, meu Deus, a vida dessa mulher, serva do Senhor, que agora está contigo, Pai. Nós queremos honrar a família, essa família que faz parte desse rebanho também, para que a vida da nossa querida irmã Dedê seja um legado, também que possamos levar esse mesmo legado, de sermos fiéis ao Senhor até a nossa morte, porque quando nós somos fiéis ao Senhor até a morte, o Senhor nos dará a coroa da vida. Abençoe então essa família, que o Teu Espírito Santo venha consolar os nossos corações, em nome de Jesus. Fica de pé, faça assim com as mãos, eu quero orar abençoando a sua vida. Nós estamos encerrando nesse culto, eu quero agradecer a todos que nos visitam nessa manhã, que Deus continue abençoando a sua vida, a sua casa, a sua família. E logo mais à noite, às 18 horas, nós temos nosso culto também de adoração ao Senhor, né? Que seria muito bom se você voltasse para o culto também às 18 horas. Faça assim com as mãos. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o imensurável amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo esteja com o nosso pastor Márcio, lá no Rio de Janeiro, esteja com essa família enlutada, esteja com todo o povo de Israel espalhado pela terra, desde agora e para sempre. O povo de Deus diz: amém, amém, amém.